Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor, e aqui no Novas Lentes a gente conversa sobre teologia do corpo, mas hoje de uma forma um pouquinho diferente. Hoje, 15 de agosto, o dia dessa gravação, é o dia em que se celebra a memória da Assunção da Virgem Maria. E essa festa, essa festividade, essa grande graça celebrada me trouxe uma série de reflexões que vocês devem ter percebido, motivou aqui, para quem está me acompanhando por vídeo, né, motivou aqui uma mudança pequena no nosso cenário, de modo especial para mostrar essa figura aqui, ó, São Maximiliano Kolbe, que teve a sua memória litúrgica celebrada ontem. Vou juntar todas essas coisas num pacote que parece não fazer muito sentido, tanto que eu estou seguindo sem roteiro aqui, mas no final vai ser bacana, eu espero. Bom, São Paulo II dizia que celebrar o dogma da Assunção é, de certa forma, recordar ou celebrar uma extensão do dogma da Imaculada Conceição. Para ele, esses dois dogmas caminham muito juntos. Por quê? Bom, se você foi bem catequizado, você vai saber com tranquilidade. Se você não foi, não tem problema, eu estou aqui para te ajudar agora. Quando nós professamos como exercício de fé, mas também baseado em tudo aquilo que a tradição nos ensina e que o Senhor já nos esclareceu, a Virgem Maria foi preservada de todo o pecado desde a sua origem, para que pudesse gerar aquele que nasceria também sem pecado, o Filho de Deus. E se nós sabemos, aqui nesse nosso momento de análise das catequeses que compõem a teologia do corpo, que o pecado nos levou à ruptura da aliança com Deus e nos fez, de certa forma, tendenciosos rumo à maldade. A morte habitaria em nós não só como um castigo inevitável aos que primeiramente pecaram, mas seria uma consequência inerente à nossa condição e que só seria superada pelo próprio Jesus, vencedor do pecado e da morte. Morte, consequência do pecado. Logo, se a Virgem Maria foi preservada do pecado desde a sua origem, não faria sentido que o contato dela com a morte fosse, pelo menos, parecido com o nosso. A Virgem Maria, nós recordamos com a sua dormição, de fato, falece, mas não passa pela mesma destruição da carne pela qual nós passaremos. Isso porque a sua carne não experimentou o pecado. A sua carne não tinha motivo algum para ser destruída, para que fosse recomposta no momento da ressurreição final. É por isso que São João Paulo II vai dizer que esses dois mistérios são inseparáveis um do outro. E para que fossem de fato inseparáveis um do outro, era necessário que a Virgem Maria de fato respondesse àquilo que o anjo lhe propôs. Quando o anjo lhe aparece para anunciar que ela seria mãe do Salvador, a sua resposta foi muito clara, precisa e sem rodeios. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, conforme a tua vontade, da forma que for preciso. Em outras palavras, a Virgem Maria anuncia com muita tranquilidade que ela não ofereceria qualquer obstáculo. E isso nos ensina muito, de modo especial nos nossos tempos ou diante das nossas realidades. Nos ensina de modo especial a superar as tribulações, não com as nossas forças, mas sabendo que nós não podemos oferecer obstáculos para aquilo que Deus nos apresenta. De certa forma, é como se nós precisássemos recordar que, para estar em comunhão com Deus, assim como a Virgem Maria esteve, assim como o próprio Deus quis para os nossos primeiros pais quando eles recusaram essa aliança, é necessário que nós não criemos obstáculos, ou pelo menos não construamos obstáculos diante daquilo que nos acontece, das circunstâncias que nos cercam. É como se nós precisássemos entender a dinâmica do nosso sofrimento, que é uma realidade, e encontrar sentido no nosso sofrimento, para dali extrair
aquilo que Deus deseja para nós. Se, por um lado, a dinâmica do sofrimento se apresenta aos nossos primeiros pais como sendo o contato com a realidade e a tentação vinda do maligno lhe expresso pela serpente, na realidade já evangélica, o sofrimento na vida da Virgem Maria se apresenta com, primeiramente, a renúncia a todos os seus planos. E depois, no sofrimento do seu filho, que é completamente destruído na sua carne para que nós pudéssemos ter vida. Perceba, a Virgem Maria experimentou, já no primeiro momento, plena frustração dos seus planos humanos. Isso parece besteira, mas se coloca no lugar dela, se é que é possível. Tenta se imaginar ali no início da sua adolescência, recebendo uma visita que de alguma forma vai mover todo o seu modo de viver dali para frente, sem nenhuma reserva e ressalva. É basicamente isso. E a Virgem Maria abraça o sofrimento, que havia sido anunciado a ela, inclusive quando o menino Jesus é apresentado no templo. Isso é para nós um grande sinal de que aquilo que vem depois, o motivo da nossa esperança, a eternidade, precisa motivar a nossa permanência muito mais do que qualquer dor ou sofrimento. E o mistério da Assunção da Virgem Maria, ela sendo levada ao céu, simplesmente nos apresenta que a vitória plena e completa se alcança no céu. A Virgem Maria recebeu a glória e foi recebida na glória, nos mostrando que sim, é possível que os nossos corpos alcancem a redenção. Se ela, preservada de todo o pecado, de todas as maneiras possíveis deixou de pecar, se ela, preservada do pecado, se manteve nessa condição, com o auxílio da graça que lhe era abundante, mas especialmente por causa da sua vontade de fazer aquilo que era necessário, fazendo com que a sua carne merecesse estar no céu. Claro, juntando as duas coisas, vontade de Deus, graça derramada e a sua disposição nesse sentido, para nós há um caminho possível. Para nós há um caminho possível. E é o caminho que ela mesma nos apresenta, o caminho da conformidade com a vontade de Deus. Não por acaso, logo que esses pensamentos todos vinham aparecendo aqui para mim, eu ia me recordando daquilo que nós celebrávamos ontem, a memória litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi um grande evangelizador, mas também experimentou todo tipo de dor e sofrimento. E quando a dor capital, o sofrimento máximo lhe foi apresentado, ele não hesitou em simplesmente dizer: eu morro no lugar desse meu irmão. Agora você me pergunta, por que você está enfiando esse raciocínio no meio da nossa trilha de aprendizado ou de conversa sobre a comunhão original, que era o nosso assunto entre a 9ª e a 10ª catequese da Teologia do Corpo que nós estávamos e vamos continuar lendo em algum momento dessa nossa caminhada? Bom, se você não percebeu a lógica da comunhão original entre homem e mulher, é simplesmente uma prefiguração dessa comunhão que nós experimentaremos, se Deus quiser e Ele quer, no céu. E é exatamente o que a Virgem Maria experimentou, já vivendo aqui a vontade de Deus, mas sendo levada para essa comunhão quando da Assunção. São Maximiliano entendeu essa lógica e escolheu abraçar tudo que fosse necessário para que essa comunhão acontecesse, mesmo que isso lhe custasse a vida aqui. E para nós, homens e mulheres do nosso tempo, o pedido não é outro, a condição não é outra. E não necessariamente é uma morte física ou a entrega do filho à morte em prol de uma ressurreição. Para nós, a dinâmica que se apresenta é a dinâmica mais básica e igualmente heróica do dia a dia. Não por acaso, quando dos votos na
cerimônia em que os nubentes se dão em casamento, o celebrante os conduz a essa manifestação de modo total. Eles são perguntados se é de livre e espontânea vontade que o fazem, se é por toda a vida que o fazem, e se estão dispostos a amar e respeitar e serem fiéis por todos os dias da vida, até que a morte os separe. Diante de todas as circunstâncias, saúde, doença, o amor é livre e total, e por isso é fiel, e assim se torna fecundo. A dinâmica que a comunhão original expressa ali na união entre Adão e Eva nos ensina é a mesma dinâmica que nós reiteramos a cada vez que se celebra um matrimônio, mas é também a dinâmica que se celebra quando eu renuncio às minhas vontades para, com fidelidade, permanecer na presença de Deus. Aquilo que a Virgem Maria nos ensina com a sua vida e que o Senhor nos ensina com a assunção da Virgem Maria é que aquilo que nós viveremos no céu é o que motiva toda a nossa caminhada, toda a nossa condição de vida. E se ela foi levada ao céu por inteiro, é porque ela já experimentava aqui essa comunhão plena, a ponto de não precisar passar pela destruição da sua carne. Diferente dela, nós passaremos. Assim como São Maximiliano passou. Mas para ele essa destruição não era nenhum tipo de impedimento para a vontade de Deus ou para que esse desejo de comunhão fosse cada vez maior no seu peito, a ponto de desejar que isso acontecesse até de modo abreviado para salvar a vida de alguém. Para nós a dinâmica é essa. Todas as nossas contrariedades, todas, sem exceção, precisam ser postas à luz da vida eterna. Todas as nossas contrariedades, sem exceção, precisam ser enfrentadas com o mesmo olhar altivo, olhar forte, com o qual a Virgem Maria enfrentou o calvário de seu filho, que também era seu. Todas as nossas contrariedades devem ser enfrentadas da mesma forma com que São Maximiliano abraçou o martírio sem hesitar. E eu estou dizendo isso especificamente porque o nosso tema, ou a nossa conversa hoje seria completamente diferente, mas eu vinha vivendo um dia repleto de contrariedades das mais diversas maneiras e nos mais diversos espaços. Mas no momento exato em que o Senhor me recordou e me fez lembrar que nós estávamos nesse dia festivo, Ele também me fez lembrar que esse dia festivo só existe, essa memória extraordinária só existe porque a Virgem Maria, antes de merecer ser abraçada na Assunção, não hesitou abraçar o sofrimento para viver a comunhão com o Cristo. Da mesma forma que homem e mulher, os nossos primeiros pais e nós hoje, somos convidados a abraçar o sofrimento na comunhão uns com os outros. Nas dores da vivência, nas dores que nos são apresentadas, seja na comunhão que o matrimônio oferece, seja na nossa vida individual. A vida humana não está apartada do sofrimento. A vida humana encontra sentido no sofrimento e desse sentido colhe os frutos que nos conduzem para a vida eterna. Bom, é em meio a tudo isso que nós refletimos sobre o mistério da Assunção hoje, logo depois de termos refletido sobre a vida do mártir de Auschwitz, o mártir da caridade, São Maximiliano. E para amarrar tudo isso, eu fiquei me lembrando nesses últimos momentos de um pedacinho de uma canção, né? Que, embora seja no inglês, eu não vou traduzir nada, vou botar aqui porque é conhecida, bastante conhecida, e que de certa forma me ofereceu algum conforto nesse dia tão confuso como esse foi. E que me fez lembrar que se a noite escura é de fato mais escura do que nós temíamos que fosse, se a única coisa que a gente encontra são as luzes do céu para encontrar algum conforto, é na comunhão, primeiramente com o próprio Senhor e depois com aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos encontrar o sentido e, doando-nos nesse sentido, é que nós vamos conseguir, de fato, abraçar a esperança nos menores atos e, por fim, na eternidade.
light will see. Oh, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. Se a noite é escura, se tudo é difícil em volta, é a comunhão que nos salva. É a comunhão que nos faz manter a cabeça levantada e, principalmente, esperar o que importa, que é o céu. Se você acompanhou até aqui, vai desculpando a falta de roteiro, mas ela hoje era proposital. E no nosso próximo episódio a gente retoma a leitura das catequeses. Não deixa de curtir, compartilhar, e a gente vai se comunicando quando você comentar aqui. Até a próxima.